Bom, pessoal, na aula de hoje continuaremos o nosso assunto trabalhando sobre fábulas. Fábula é uma palavra latina que origina da língua latina, vem do latim. E fábula quer dizer o quê? História, jogo, narrativa. A fábula é um texto narrativo, alegórico e curto. Isso é, trabalha com a imaginação, trabalha com as emoções, né? Com a fantasia, certo? Trabalha com o nosso imaginário. Então, trabalha com a nossa fantasia. É um texto curto, de fácil compreensão, acessível para todo mundo, para criança, para adulto, para todas as idades. É um texto escrito em prosa ou em verso. Os exemplos de fábula que o professor trouxe para vocês nas aulas anteriores foram fábulas escritas em prosa, mas há também aquelas que são escritas em verso, tá bom? Temos como aí os principais autores das fábulas na antiguidade: Esopo, La Fontaine, Fedro, né? Um escritor muito famoso, um autor famoso, não escritor, ele não escreveu nenhuma fábula. Um autor famoso foi Esopo. Esopo era escravo, conta a lenda, né? Que ele viveu há mais ou menos há 4.000 anos e ele era muito pobre e contava as histórias na corte, certo? Depois, muito tempo depois, né? As histórias do Esopo foram organizadas e foram escritas. Mas essas são histórias que vêm de boca a ouvido desde a antiguidade. E nas fábulas, as personagens geralmente são animais com características humanas, né? Como as falas, os costumes, etc. As emoções, os sentimentos, a capacidade de planejar, a capacidade de retribuir favores ou, enfim, né? de vingança, de perdoar. Tem várias características humanas aí. Os animais, eles possuem várias características humanas, né? E as fábulas geralmente apresentam ensinamento, uma lição de moral, né? Para nós, para as pessoas, para o homem, né? São os animais que dão uma lição de moral para o homem. A história tem um fundo moral, ela traz uma lição de moral, um ensinamento para a vida, certo? As fábulas, quando, né, o Esopo lá contava as histórias para a corte, elas criticavam os usos, os costumes, as pessoas. Agora imaginem vocês, como é que um escravo iria criticar o rei? Como é que o escravo iria criticar o poder da época? Ele ia ser simplesmente degolado, ele não poderia falar. Uma forma de falar, então, era contar uma história, e nessa história, né, os animais eram personagens que, por exemplo, fugiam de alguma perseguição, de algum sofrimento, né? Normalmente se saíam, venciam, né? Conseguiam passar por aquela situação e ainda sair bem, certo? Por conta da honestidade, por conta da sua maneira de ser, da sua maneira de agir, etc. Então, normalmente, né, as fábulas criticavam os usos, os costumes e as pessoas da época, certo? O professor trouxe hoje para vocês uma outra versão da Cigarra e da Formiga, o texto escrito em prosa, e o professor quer que vocês prestem atenção, então, na organização do texto em prosa, na folha do caderno ou do livro, etc. Tá bom? Nós vamos ler o texto por parágrafos e ver como é que se organiza cada parágrafo. Nesse caso aqui não tem separação de sílabas porque o computador organiza automaticamente a estrutura do texto. Mas quando nós escrevemos no caderno é preciso estar atento ao começo e final de frase, começo e final de linha, às margens, os espaços que nós temos no caderno e assim por diante. Olha lá, começa com uma fala do narrador. Uma vez, ao chegar o inverno, uma cigarra que estava morta de fome se aproximou à porta de um formigueiro pedindo comida. Ao seu pedido, as formigas responderam, fazendo a seguinte pergunta: Veja bem, espaço para começar o novo parágrafo. Eu tenho aqui um espaço.
certo? Então é um recuo entre a margem e o início da frase. Terminou, né? As formigas responderam fazendo a seguinte pergunta. Ou seja, as formigas vão perguntar agora. Por isso, o recurso que eu tenho para introduzir, o recurso que o autor utilizou nesse caso, para introduzir a fala da formiga, que vai ser uma pergunta, são os 2 pontos. Eu ainda tenho espaço aqui nessa linha, no entanto, eu não vou escrever aqui na frente. Vou mudar de linha, vou deixar o mesmo espaço que eu deixei aqui em cima, né, para começar um novo parágrafo, esse recuo aqui, esse espaço. Vou deixar um espaço para começar a frase seguinte. A frase seguinte é a resposta de quem? Das formigas. Por isso o professor até mudou a cor. Por que durante o verão você não fez uma reserva de alimento como a gente fez, né? Veja bem, ó, as formigas responderam fazendo a seguinte pergunta. Então, essa frase é uma frase interrogativa. As formigas fizeram a pergunta. E o ponto que indica a pergunta é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é indicativo de pergunta. Eu coloquei o travessão porque o travessão indica a fala de personagem. A cigarra respondeu. Isso é fala do narrador. O narrador é quem está contando a história, né? Por isso o professor está utilizando aqui cores diferentes. Agora vem a resposta da cigarra. Neste caso, o autor também utilizou 2 pontos para introduzir a resposta da cigarra, que apesar de ter espaço aqui na frente, eu vou mudar de parágrafo, vou mudar de linha, não vou escrever encostadinho, vou deixar o recuo de novo, vou começar com travessão. Por quê? Porque agora é fala de quem? Da cigarra. Então vou deixar um travessão, vou colocar um travessão indicativo e colocar a resposta da cigarra. Veja bem, olha lá, ó, o travessão para iniciar, certo? E agora a resposta da cigarra. Estive cantando alegremente o tempo todo e desfrutando do verão plenamente. Se soubesse como seria duro o inverno. Olha lá, as reticências significa que ela não terminou a frase, não terminou o que ela estava pensando. Tem muito mais coisa aqui, né, no inverno, se ela soubesse do sofrimento, se ela soubesse que ia ficar com frio, que ia ficar com fome, que ia ficar sem abrigo, etc. Mas isso não foi escrito. As reticências indicam, então, que o pensamento da cigarra, a fala da cigarra foi suspensa. Tem muita coisa aqui para o leitor imaginar a dureza desse inverno, certo? Então, veja só. E uma frase exclamativa, né? A formiga falou assim, a cigarra, quer dizer. A cigarra falou exclamando, né? Uma frase exclamativa. Vamos lá. Agora, o narrador vai devolver de novo a voz para quem? Para as formigas. Então, o narrador entra em cena de novo e devolve a voz para as formigas. As formigas lhe disseram. Não é uma pergunta, não é uma resposta à fala da cigarra, mas é algo que as formigas disseram a ela, né? Baseado naquilo que a cigarra falou, as formigas disseram algo para ela, né? Então não é as formigas responderam, porque a cigarra não fez uma pergunta para as formigas responderem. A cigarra falou e as formigas vão continuar a conversa. Aqui a cigarra respondeu, por quê? Porque as formigas fizeram uma pergunta. Neste caso, as formigas não vão responder. Não é as formigas lhe responderam, não. As formigas disseram. A cigarra não fez uma pergunta, não tem pergunta. Tudo bem? Então não é as formigas responderam. As formigas lhe disseram. Enquanto a gente trabalhou duro durante o verão para ter as provisões e poder passar o inverno tranquilamente, você perdia o tempo todo cantando. Assim que agora continue cantando e dançando, né? Então foi isso que as formigas disseram para a cigarra, certo? O narrador continua então a contar a história. Mas, então veja, ó,
a situação vai mudar. Mas as formigas sentiram pena pela situação e entenderam que a cigarra tinha aprendido a lição e compartilharam o seu alimento com ela. Então veja que essa fábula aqui também, ela traz uma lição, uma moral, um ensinamento diferente das anteriores, né? E compartilharam o seu alimento com ela. Moral da história, que ainda fala do narrador. Quem quiser passar bem pelo inverno enquanto for jovem, deve aproveitar melhor o tempo. Existe tempo para se divertir e para trabalhar. Então esse é o ensinamento que a história traz. Que apesar, né, de as formigas terem compartilhado o alimento com a cigarra, não terem mandado a cigarra embora, o ensinamento, a moral dessa história, né, ensina a trabalhar quando jovem, a se preparar, aproveitar o tempo, né? Que tem um tempo para cada coisa, um tempo para diversão e um tempo para trabalhar. Muito bem. Essa é a aula de hoje. O professor espera que vocês revejam, que entendam como a fábula se organiza para poder aprender a escrever. Bom trabalho a todos, bons estudos. Revisem quantas vezes for necessário.